Você se lembra de ouvir esse som? Por trás desse jingle há um dos maiores programas de marketing da história, que mudou a forma como os componentes de tecnologia eram comercializados. No vídeo de hoje abordaremos como a Intel, mesmo com um produto praticamente invisível, conseguiu se estabelecer como uma marca referência e criar um selo que fosse sinônimo de qualidade e desempenho. Mas para isso, teremos que voltar um pouco no tempo. Em 1968, na Califórnia, surgiu a Intel. Fundada por dois engenheiros visionários, Gordon Moore e Robert Noyce, eles tinham um objetivo audacioso: criar os semicondutores que impulsionariam o futuro da tecnologia. E de fato, eles o fizeram. A Intel cresceu e se tornou a líder incontestável na fabricação de processadores. Pense no processador como o mestre de uma orquestra, ou melhor, o cérebro de um computador. É ele quem executa todas as tarefas, desde as mais simples, como abrir um programa ou navegar na internet, até as mais complexas, realizando cálculos e tomando decisões a uma velocidade altíssima. Essas pequenas maravilhas tecnológicas atuam como centro de comando, que permite que o computador funcione e faça tudo o que pedimos a ele. Durante os anos 80, a Intel consolidou seu reinado. Seus processadores eram sinônimo de performance para fabricantes de PCs, empresas como IBM e Compaq Dell. Em 1990, ela já estava controlando a maior parte do mercado. No entanto, para o consumidor final, que comprava um PC, a marca Intel era, na maioria das vezes, desconhecida. O processador estava lá dentro, trabalhando duro, mas invisível aos olhos do usuário comum. E aí residia o grande dilema da Intel: a comodização. À medida que os computadores se popularizavam, os processadores começavam a ser vistos como peças genéricas. O problema era claro: para o consumidor médio, um chip de computador é indistinguível de outro. As pessoas compravam computadores pela marca do fabricante, focando menos nos componentes internos. Isso colocava a Intel em uma posição vulnerável, ameaçando seu crescimento e seu poder de precificação. Como criar demanda por algo que o consumidor nem sabia que existia? Ou não havia diferença entre o dela e o da concorrência? Era um quebra-cabeça complexo. Foi então que a equipe de marketing da Intel teve uma sacada de mestre. Inspirados por cases de sucesso, onde um ingrediente específico se tornava uma marca forte por si só, como a NutraSweet, eles decidiram que era hora de dar visibilidade ao invisível. A estratégia Ingredient Brand. O objetivo era audacioso: tirar a marca Intel da obscuridade B2B para o reconhecimento B2C. E mais importante, fazer com que os consumidores desejassem um computador com processador Intel. Essa demanda no nível do consumidor final pressionaria os fabricantes de PCs a usarem e destacar os chips da Intel em seus produtos. Para tornar essa ideia palpável, a Intel criou elementos que se tornariam inesquecíveis. Primeiro, um logo simples e marcante. O nome Intel dentro de um círculo azul com uma linha curva e dinâmica, transmitindo movimento e modernidade. Em seguida, veio o toque sonoro, que fixaria a marca na mente das pessoas. Um jingle de 5 notas, curto e extremamente eficaz, composto por Walter Rizova. Mas o coração da estratégia estava na publicidade cooperativa. A Intel ofereceu aos fabricantes de computadores um incentivo financeiro para que incluíssem um logo Intel Inside em seus próprios anúncios. Era uma jogada genial, que beneficiava a todos. Os fabricantes recebiam suporte para suas campanhas publicitárias, e a Intel garantia que a sua marca estivesse na frente de milhões de consumidores, associado aos computadores que eles queriam comprar. Além disso, a Intel investiu em educar o público sobre a importância do processador, explicando em linguagem simples o porquê um chip Intel fazia tanta diferença. A campanha Intel Inside foi lançada em 1991, com um investimento considerável de 110 milhões de dólares no primeiro ano. A execução foi estratégica, ganhando a adesão dos fabricantes, conquistando o varejo e, finalmente, bombardeando o mercado com publicidade direta ao consumidor. A campanha foi adaptada para diferentes culturas e idiomas, garantindo seu apelo global. O resultado foi espetacular. O que antes era um componente invisível se tornou um selo de qualidade procurado pelos consumidores. A porcentagem de compradores de PCs
que conhecia a marca do processador, saltou para mais de 80% em 1992. A participação de mercado da Intel disparou. A receita da empresa triplicou em poucos anos. A Intel se transformou de uma empresa B2B em uma marca de consumo poderosa, com um valor reconhecido globalmente. O Ingredient Brand provou ser uma estratégia revolucionária, que mudou a forma como os componentes tecnológicos eram comercializados. A campanha continuou a evoluir ao longo do tempo, adaptando o logo, o jingle e expandindo para processadores de laptops, servidores e outras tecnologias. Na era pós-PC, a Intel buscou focar menos apenas no chip e mais nas experiências que seus processadores possibilitavam. This symbol outside means you have the standard inside that an entire library of software has been written to. The Intel microprocessor. Think of it as a library card that lets you run the software of today and tomorrow. So check out computers with Intel, the computer inside. Atualmente, a Intel, apesar de seu legado e importância, enfrenta uma de suas fases mais desafiadoras. O domínio absoluto do passado deu lugar a uma luta intensa por espaço no mercado. A concorrência, especialmente da AMD, no segmento das CPUs, e da Nvidia no crescente mercado de inteligência artificial, tem abocanhado fatias significativas que antes pertenciam à Intel. A empresa tem registrado quedas nas receitas e perdas financeiras em alguns períodos recentes, precisando recorrer a reestruturações, como a redução de força de trabalho para cortar custos. Além disso, a Intel tem lidado com dificuldades e atrasos no desenvolvimento e fabricação de seus chips mais avançados, permitindo que concorrentes que utilizam fábricas de terceiro de ponta ganhem vantagem tecnológica em certos segmentos. A história do Intel Inside é um exemplo brilhante de como a inovação em marketing pode transformar uma empresa. Mas a história da Intel hoje é sobre resiliência diante da adversidade. Será que a Intel conseguirá se reinventar e superar essa crise para retomar liderança no volátil mercado de semicondutores? O futuro dirá. Se você gostou do vídeo, deixa o like.